Hoje é um dia marcante para todos nós, porque é a Santa Ceia do Senhor. E antes de nós ministrarmos a Santa Ceia, nós precisamos falar sobre algo muito importante. Nós precisamos desconstruir algumas mentiras religiosas que foram sendo construídas ao longo de gerações, por séculos, séculos e séculos. E a maior mentira religiosa acerca da Santa Ceia é proibir alguém de participar do corpo e do sangue de Jesus. Proibir alguém de comer do pão e beber do suco, do cálice, do vinho. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender é que ninguém está excluído do corpo de Cristo. Todos nós estamos incluídos no corpo de Cristo. O que nos dá acesso ao corpo de Cristo é crer no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, a partir de hoje, desconstruir as fábulas, desconstruir as mentiras, não nos comprometermos com erros. E eu quero te convidar a vir comigo hoje. Qual o objetivo de Jesus? A primeira forma de nós desconstruirmos essas mentiras religiosas é nos formando uma mentalidade cristocêntrica, em que Cristo esteja no centro. Então eu e você vamos caminhar hoje, e a letra A nós vamos juntos. O que disse Jesus sobre participar do pão, sobre participar do seu sangue? O que disse Jesus? No livro de João, capítulo de número 6, e você vai ler comigo, eu quero que você leia a partir do versículo 53, ele diz assim: Jesus lhe disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. A primeira coisa que Jesus disse é, para viver é preciso participar do corpo e do sangue. Corpo do pão, que simboliza o corpo de Jesus. E o cálice, o vinho, que simboliza o sangue de Jesus. 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O Senhor ele ainda diz, olha, a primeira instrução diz que você vai ter vida se comer do sangue, se comer do pão e beber do sangue. A segunda instrução ele diz, você permanece em mim quando você participa do corpo e do sangue. Você permanece em mim. No versículo 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, que é Jesus, viverá para sempre. O que a religião mais teme é a eternidade. Porque nenhuma religião é capaz de te vender um passaporte para a eternidade. Por esse motivo, eles criam barreiras, e vão criando barreiras, essa pessoa pode, essa pessoa não pode, aquele pode, esse não pode. Existem alguns doutrinadores que chegam a dizer que a igreja pode exercer juízo sobre alguém, dizendo você está proibido, mas na verdade não está. O que disse o apóstolo Paulo, ele complementa isso, sempre, e isso é algo fundamental para que você entenda. O apóstolo Paulo ele é apenas um acessório do que disse Jesus. Então ele vai olhar para mim e para você e vai dizer assim, o que disse o apóstolo Paulo? No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, onde entrou toda a temática de desconstrução, toda a temática que precisa de ser desconstruída, se baseia nesse texto. E eu quero ler com você. Diz assim, pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele repete a mesma instrução que Jesus fez na última ceia. E tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
Participar do corpo e do sangue de Jesus aciona a nossa memória acerca de Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Dizendo algo simples, uma nova aliança foi formada. Por isso, a velha aliança já não existe mais. Por que viver sobre algo que já foi perdido, que já perdeu o seu valor? Não quer dizer que ele não seja importante, mas quer dizer que ele não tem a mesma validade que a nova aliança. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Cara, o memorial é esse. Quando você está com um pão na mão, quando você está com um vinho na mão, você está lembrando: eu estou participando do corpo e do sangue de Jesus, mas também estou anunciando que Ele morreu por mim e um dia Ele voltará para me buscar. Isso é fundamental. Então, ouça isso. 27. Portanto, e o apóstolo Paulo diz: cuidado. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. A palavra indignamente, em dois aspectos precisam ser diferenciados. No direito brasileiro, e isso você precisa entender, que o apóstolo Paulo sabia exatamente falar sobre direito, sobre justiça, porque na sua adolescência ele esteve aos pés de Gamaliel, doutor da lei, e uma das grandes sacadas a entender isso, que ele faz algo importante para nós. Ele diz: o indigno. Quem é um indigno? No direito brasileiro, para o Código Civil, o indigno é aquele que foi excluído da herança. Aquele que foi excluído da herança. Ou seja, alguém que não faz mais parte da herança da cruz. Porque em Cristo Jesus nós nos tornamos co-herdeiros e participantes da sua glória. Então, eu não fui excluído do corpo, eu não fui excluído da herança. De forma teológica, quando você faz a aplicação da hermenêutica nesse texto, você vai aprender que o indigno, na verdade, é aquele que não sabe discernir o corpo e o sangue. É aquele que não tem a noção do que aquilo representa. Então ele vai olhar para mim e para você e diz: é isso que é ser indigno. É não ter noção, clareza, de que o pão representa o corpo e de que o vinho representa o sangue. Mas isso é uma verdade escancarada a toda a humanidade hoje. Se isso era a posição que te tornava indigno, hoje está claro: o pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. Você então não é mais indigno. E ele diz algo: será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. 28. Vamos no versículo 29. No versículo 29, ele explica aquilo que eu já havia te dito sobre a indignidade, ser indigno. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Versículo de número 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários mortos, porque deixaram de participar do corpo e do sangue de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo de número 28, ele vai dizer isso: examina-se cada um a si mesmo. Não tem vírgula, não tem ponto, português nítido e claro. E então coma do pão e beba do cálice. Qual foi o maior erro de interpretação que custou caro para gerações? Examina-se. É a condição em que eu me encontro para examinar a mim mesmo. Examina-se.
E quando eu estou me examinando, eu percebo que eu não tenho condições nenhuma de ser justificado diante de Deus por mim mesmo. Então, quando eu percebo que eu não tenho condições nenhuma de ser justificado por mim mesmo, é exatamente isso que o apóstolo Paulo queria dizer: examina-se e perceba que você não tem condições humanas de se justificar diante de Cristo. Aí ele dá uma ordem: e coma, e coma. Você já deve ter ouvido falar num verbo imperativo. Você já deve ter ouvido falar nisso. É algo que indica uma ordem. Ele não está dizendo examina. E se perceber que não tem condições de participar, não coma. Não, não, não. Ele diz examina-se e coma. É uma ordem. Mas quando eu me examino, eu não me vejo em condições. Aí ele disse: então coma para você não morrer. E beba para você não morrer. Mas para que você tenha consciência que é dependendo da graça de Cristo que você é salvo, e não de si mesmo. A maior mentira religiosa foi desconstruída hoje. E nós somos a resposta para essa geração. Nós somos a resposta para essa geração que se sente excluída, que se sente discriminada. E foi criado vindo de avós, pais: olha, não pode comer, não pode beber. Então, quando uma mentira é desconstruída, a verdade precisa prevalecer. Sabe uma das coisas que é mais interessante? Quando nós falamos sobre a herança, Paulo vai dizer algo em Colossenses que é importante para mim e para você. Paulo vai me dizer algo em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 12, até o versículo de número 14, algo importante. Olha o que ele vai dizer para mim. Lembra que eu te disse que o indigno no direito brasileiro, e Paulo tinha consciência do que ele estava falando, é quando alguém é excluído da herança. Ouça. Paulo então vai dizer para mim algo em Colossenses que muda toda essa sentença de exclusão. Olha o que ele diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos. Cara, isso é importante. Colossenses capítulo 1, versículo 12: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança. Quem nos tornou dignos de participar da herança foi Cristo Jesus. Uma obra que começa no Pai e é concluída em Cristo Jesus. Versículo de número 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Em quem temos a redenção, não apenas libertação, mas perdão, a saber, o perdão dos pecados. Não somos mais excluídos dessa herança. Não somos mais excluídos de participar do corpo e do sangue de Jesus. Por isso, se por anos você teve vontade de participar do sangue, do corpo, do pão e não conseguiu, eu te convido a fazer isso. Vem participar. Vem se envolver com a nova onda. Vem se envolver conosco. E o Senhor te levará a algo extraordinário. Existe uma frase de Juscelino Kubitschek, não a frase. Ele dizia isso. Juscelino Kubitschek dizia assim: costumo voltar atrás. Sinal de maturidade. Sim. E perguntaram para ele por quê. Por que você volta atrás?
E ele disse: porque não tenho compromisso com o erro. Por tanto tempo você pregou isso. Por tanto tempo você vomitou essa ideia. Não foi porque você sabia da informação correta, mas porque você ouviu o pastor A, pastor B, o líder A, o líder C falando. Mas hoje eu quero te dizer, volte atrás. Mude de opinião. Porque você não tem compromisso com o erro. Você tem compromisso com a verdade. E a verdade que é em Cristo Jesus diz: coma deste pão e beba deste cálice, para anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Que o Senhor abra os seus olhos e que você nunca mais se sinta rejeitado em participar do corpo e do sangue de Jesus. Que nunca mais você se sinta culpado. Porque você não é culpado, você está livre de toda culpa, condenação. Está vindo um novo tempo em que agora os pecadores podem participar da santidade que é em Cristo Jesus. Por quê? Porque o nosso pecado não torna impuro o sangue e o corpo de Jesus, mas o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. Que o Senhor abra teu coração e uma nova oportunidade de participar do corpo e do sangue está aí, diante de você. Vem para a nova onda. Há um Deus que deseja te conhecer face a face. E esse lugar é aqui. Um abraço. Tchau.